Boa noite a todos que nos assistem pelo portal Fala BP. Meu nome é Elias e hoje nós vamos contar com a presença ilustre da vereadora eleita por Barra do Piraí e a representante legítima de Ipiabas, a vereadora Katia Mink. Hoje nós vamos dar uma trégua para o Executivo e vamos falar mais do trabalho dela e do trabalho que ela executa na Câmara, do trabalho que ela faz no dia a dia e um pouco da vida pessoal dela. Boa noite, vereadora. Fique à vontade. Boa noite, Elias. Boa noite, equipe Fala BP, que está aqui. Agradeço pelo convite, pela participação nessa live de hoje, nesse programa, que a gente vai falar um pouco sobre a minha trajetória, né? O trabalho que a gente tem feito lá na Câmara. É um prazer estar compartilhando com vocês, depois ouvindo as perguntas do pessoal que está assistindo em casa. Então, muito obrigada, tá, Elias, por esse espaço aqui, né? Para a gente poder conversar abertamente sobre a minha vida e sobre política também. Então, eu já quero dizer, pessoal, que a senhora é bem-vinda aqui, agradecer a Gabriela que está ali nos bastidores. Vereadora, vamos começar a falar um pouco da... A senhora é natural de Ipiabas, viveu a vida toda em Ipiabas, como que é? Conta um pouco disso. Sim, Ipiabas é o lugar onde eu nasci, foi criada e é o lugar onde eu quero morar até o resto da minha vida, se Deus me permitir. Minha família é toda de lá, meus avós, que eram imigrantes japoneses, foram para lá plantar tomate, eram agricultores, então fizeram a vida, criaram os filhos, criaram os netos, depois em Ipiabas. Minha família paterna também, toda de Ipiabas. Então, eu sou nascida e criada lá. Em Piabas tem a minha história, em Piabas tem as pessoas que eu amo, que eu convivi, que eu cresci. Então, Piabas, para mim, é a minha casa, é o lugar que eu amo, é o lugar que eu luto e é o lugar que eu acho mais maravilhoso da face da terra. Se me oferecesse em qualquer lugar no mundo para eu mudar, eu não mudaria de Piabas de jeito nenhum. Vereador, quando eu estava lá e eu estava com o Pedro em São Paulo, eu nem conhecia a senhora nem era ainda vereadora, e o Pedro sempre falava do trabalho social da senhora, preocupado com a cultura, preocupado com o esporte. Conta um pouco dessa trajetória da senhora antes de virar vereadora e também já o que levou a senhora a enveredar para esse lado da política. Eu desde pequena sempre fui muito preocupada com essa questão social. Minha avó paterna, ela era uma pessoa muito solidária, né? Participava de pastorais da Igreja Católica. Desde pequenininha eu participei com ela também, frequentando a igreja, frequentando o trabalho que a minha avó fazia. Ela fazia visita a pessoas enfermas, pessoas idosas. Sempre participava também dando a última despedida em velório, sabe, levando a palavra. Então ela sempre me levou muito junto com ela. E a gente visitava asilo, ela me levava muito também no antigo hospital psiquiátrico lá de Vargem Alegre. Ela fazia visita aos internos de lá e eu sempre fui observando, né, as mazelas sociais e tal. E desde pequena, então, isso foi brotando assim dentro de mim, vendo o exemplo da minha avó, né, que trabalhava do jeito dela, dentro da religião, em prol da comunidade, da população. E aí eu, nascida e criada em Piabas, estudei um tempo lá no Colégio Estadual de Piabas, na Adelino Terra. Depois tive o privilégio, minha mãe se esforçou muito para conseguiu pagar uma escola particular para mim, né? Fui estudar aqui no Colégio Medianeira, em Barra, mas sempre morando em Piabas. E aí ter vindo estudar num colégio particular, né? Num colégio teoricamente, não só na teoria, mas realmente melhor, isso me abriu portas e abriu oportunidades para mim, né? Eu tive uma formação muito boa escolar. E aí, mas sempre com vínculos em Piabas. E aí, todo esse aprendizado, toda essa oportunidade que eu tive de me formar em boas escolas, depois conseguir me formar na faculdade, tudo isso foi fazendo com que eu quisesse retribuir à sociedade tudo que eu tive, né? Por mais que eu tivesse me esforçado, tem um pouco de mérito, mas também teve a minha família que me apoiou, né? Teve as pessoas de Piabas que também fizeram parte da minha história e até hoje contribuem para minha trajetória profissional, já que eu sou advogada e advogo em Piabas, é de Piabas que eu tive meu ganha-pão. Então, eu preciso retribuir para Ipiabas e para Barra do Piraí tudo que eu recebi, né? Então, eu comecei a pensar de que maneira eu poderia contribuir. A gente criou uma biblioteca comunitária lá em
em 2015, que funcionava dentro da escola municipal Jorge de Freitas Tinoco. Agora essa biblioteca foi transferida para a Casa Bem Viver, que fica lá em Piabas também, um espaço de livros, brinquedoteca, gibiteca. Também já participei um tempo da Associação de Moradores de Piabas, que agora está inativa, e a gente vai promover uma eleição esse ano muito fundamental. Lá em Piabas tem um monte de pessoas que são líderes comunitários, que podem tocar muito bem, e isso é importante. Como advogada também participava das comissões da OAB, da Comissão OAB Mulher, que me levou para a política, né? Eu acho que o divisor de águas foi ter entrado na Comissão OAB Mulher, e aí eu descobri que era muito necessário ter mulheres no espaço da política e resolvi participar. Achei que era importante eu participar, e sendo mulher, e também para representar meu distrito de Piabas. Muito bem. Já que a senhora falou que a senhora participou na OAB dessa comissão de mulheres, e isso levou a senhora à política. Então já vamos entrar já na coisa da dificuldade que a senhora viu, depois que a senhora entrou para a vereança, para ser vereadora, da dificuldade da mulher, se isso realmente existe, essa dificuldade da mulher se ingressar nesse mundo machista da política. Existe sim, Elias, existe muita essa dificuldade. Geralmente eu ouvia, né, de políticos, pessoas ligadas a partido, que mulher não gosta da política. Até hoje eu escuto isso, mas isso não é uma verdade. Pelo contrário, isso é uma das piores inverdades que eu já ouvi. O fato de dizer que mulher não gosta de política. Mulher gosta de política, faz política, sim, só que os entraves culturais e sociais acabam fazendo com que a mulher não chegue a ocupar o espaço de poder e decisão. Que entraves são esses? Os resquícios de uma sociedade patriarcal, machista. Todo mundo sabe que quem é mulher, principalmente, sabe que nós mulheres a gente acumula muito mais funções do que os homens, né? A gente acumula funções da vida profissional, que as mulheres estão no mercado de trabalho, mas elas também têm que fazer quase que com exclusividade o trabalho doméstico. Então, estar sobrecarregada com esse trabalho doméstico faz com que as mulheres não tenham tempo para se dedicar à vida pública, para fazer política, para fazer lobby político, para ir no clube, conversar com homens e mulheres sobre política, fazer todo esse lobby, todo esse relacionamento que é importante para a gente conseguir entrar na política. Então isso é um fator de entrave que dificulta as mulheres a participarem. Cuidado com os filhos, essa divisão desigual das tarefas domésticas. Eu acho que isso é uma coisa que precisa mudar, de repente pensar mecanismos também a partir de legislações, de políticas públicas são importantes para tirar esses entraves, para que a mulher possa participar de forma mais igual na política, né? E outra coisa que eu noto, que a gente sempre nota, que acontece com a mulher na política, é que ela tem que sempre mostrar um trabalho melhor do que o dos homens. Parece que só simplesmente nivelar com os homens não basta. Então a mulher parece que estão sempre esperando assim, nossa, que ela tem que brilhar mais. E ao mesmo tempo, quase que um conluio para dar uma ofuscada nesse brilho. Aquela coisa, tá vendo? Uma mulher, tá? E então você enfrenta essas dificuldades no seu dia a dia lá na Câmara Municipal. Não, sim, nós mulheres, quando a gente consegue entrar na política, a gente parece que tem que trabalhar 2, 3 vezes mais do que o homem para que a sociedade veja o nosso valor. A gente tem que se esforçar em dobro ou em triplo para conseguir agradar as pessoas, para ter reconhecimento, né, da população. Para a gente é muito mais difícil, até quando a gente entra, permanecer na política é algo muito difícil, porque a gente é muito mais cobrada, a gente é mais questionada, a gente é mais observada, a gente é observada até na maneira como a gente se veste, a aparência, tudo isso é colocado à prova, e isso a gente não vê quando com relação a políticos homens, né? Então essa é mais uma dificuldade que nós mulheres enfrentamos. Aqui em Barra do Piraí, por exemplo, Elias, 132 anos de república, que Barra do Piraí tem de vida republicana. Só elegemos 10 mulheres até agora, isso contando comigo e com a Roseli, enfermeira dessa legislatura. Só 10 mulheres, ficamos nos últimos 12 anos sem nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. E isso mostra que a sociedade barrense é uma sociedade desigual. Porque se a gente já é mais de 50% da população barrense, por que essa representação não é semelhante lá no espaço do legislativo? Nunca elegemos uma mulher
o cargo majoritário, nunca tivemos uma prefeita, nem vice-prefeita nós não tivemos. E eu acho que a gente precisa evoluir muito. Barra do Piraí tem muitas mulheres com muito potencial para participar da política. Espero que essas mulheres comecem a participar mais, procurar os partidos. A partir de 2023, um dos objetivos do meu mandato é esse, encontrar essas mulheres, passar todo o conhecimento que eu tenho, né, que eu aprendi com a minha campanha, sendo vereadora, para as mulheres, para encorajar elas, deixá-las muito mais fortes e preparadas para concorrer em 2024. O que a senhora atribui essa coisa que o eleitorado é maior de mulheres na verdade, as mulheres não têm essa votação expressiva. O que falta? O que falta? Falta consciência para as mulheres, falta, por exemplo, libertar ela do machismo, lá você tem que votar nesse, tem que votar naquele. O que está faltando para dialogar melhores com as mulheres eleitoras? O que falta um pouco não é que as mulheres não querem votar em mulher. Como nós mulheres, nós somos poucas nesses espaços políticos, o eleitorado como um todo não tem familiaridade com a gente nesses espaços, não enxergam ainda a mulher como alguém capacitado para estar ocupando esse espaço. Então a gente ainda enfrenta resistência. Mas será que aquela mulher ali pode ocupar esse cargo, um cargo tão importante, difícil da política? Nós não somos muitas, né? Então o eleitorado ainda não vê muito a cara da mulher na política. Acho que isso vai mudando com o tempo, as ações afirmativas, né, como as cotas nas nominatas e tudo mais, isso tudo é um fator importante para a gente reduzir essa desigualdade de gênero na política. Mas eu acho que de umas eleições para cá, as mulheres estão começando a pensar melhor em relação a mulher vota em mulher, estão começando a querer mesmo ter representação feminina na política, começar a entender o nosso espaço, nosso lugar de desigualdade na sociedade, né? De subalternidade até, em muitos casos. E estão tendo mais essa consciência e estão querendo mudar isso, né? Elegendo mais mulheres. Sabe por quê, Elisa? Uma coisa que eu considero importante falar quando a gente fala de participação das mulheres na política, que eu vejo, digo por mim e digo pela maior parte das mulheres que estão ocupando cargos públicos na política e que pleiteiam cargos. O que move a gente, nós mulheres, é justamente fazer uma transformação social, sabe? Ter maior representatividade, a gente tem empatia, né? A gente quer mesmo fazer uma mudança na sociedade, no meio onde a gente vive. O que move as mulheres na política não é o poder, não é o dinheiro, não é esse querer, né, de ocupar espaço, de estar no cargo, ou de querer avançar cada vez mais o poder pelo poder. Não, o que nos move é o propósito, é mesmo a necessidade de fazer mudança. Esse espírito, esse propósito está na maioria das mulheres que se envolvem na política. Mas a gente nota também que hoje em dia, né, as mulheres estão conseguindo alcançar em outras áreas, né, na profissão, que nem hoje em dia quando eu trabalho em obra há muito tempo, então esse fenômeno da mulher na obra, da arquiteta, é uma coisa nova, recente, 25, 30 anos atrás. Até 30 anos atrás você não via uma mulher na obra fazendo nada. Hoje você tem as arquitetas tomando conta da construção civil, as engenheiras. Em cidade grande como Campinas, já tem muita mulher na construção civil, serviços como assentamento de piso, que é uma coisa mais delicada. Já tem um campo para a mulher. Então, eu acho que isso também na política, né, começou já a deslanchar. Outra coisa que eu queria falar para o senhor é justamente isso. Uma coisa também que eu acho que as pessoas não têm muita noção do trabalho que a vereadora vai fazer lá, ou o vereador. Então, o que eles ficam pensando? Será que essa mulher vai ter competência para enfrentar aqueles barões que estão lá, aqueles figurões? Então, às vezes, as mulheres não é que não querem votar, elas ficam nessa dúvida. É como você vê, por exemplo, agora não, você pode ver uma motorista dirigindo um caminhão, mas antigamente, será que uma mulher frágil conseguiria dirigir um caminhão? Hoje já vimos que pode. Então, também na política também pode ser que a pessoa fala, será que ele vai conseguir enfrentar esses vereadores que têm 20 anos, que estão lá já? Então, também eu vejo essa dificuldade. Então, vamos falar um pouco também agora, aproveitar, qual é o trabalho do vereador, o que o vereador faz no dia a dia?
Que é para as mulheres saberem também que ela pode fazer, que é um trabalho que qualquer um pode fazer, qualquer cidadão pode fazer, mulher, homem, qualquer uma das pessoas pode fazer esse tipo de trabalho. É o trabalho do vereador que está lá previsto na Constituição, né, nas leis, na lei orgânica do município, é o trabalho de fazer a legislação de âmbito local, né, a lei que interessa ao município de Barra do Piraí, e também fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, eu sou vereadora, a minha função primordial é fiscalizar tudo que o prefeito faz, se as contas estão corretas, se as obras estão sendo bem feitas, se o dinheiro está sendo bem gasto. Essa é uma atribuição que está lá prevista na lei. Só que na prática, o vereador ele tem uma tarefa muito maior, que ele é o político, o agente público, que está mais próximo da população. Então, o cidadão procura o vereador para todo tipo de problema. Então, se ele foi no hospital, não conseguiu o atendimento, ele já procura o vereador. Se queimou uma lâmpada na rua dele, ele também procura o vereador. Se de repente ele quer comprar um remédio e a renda dele não permite, ele procura o vereador para dizer, para se queixar, para falar. Então, todo tipo de problema, o cidadão procura o vereador porque ele está próximo, ele quer desabafar, ele quer mostrar que as políticas não estão funcionando como um todo, né? O que eu entendo é isso, né? Já que ele tem aquela pessoa que ele considera mais próxima a ele, para ele poder falar sobre um problema que está atingindo na pele, né? Porque o vereador está próximo, não é tão abstrato como um cargo de deputado, por exemplo. O deputado está lá longe, é outra coisa que ele decide. Então, o cidadão ele não sente a mesma proximidade que o vereador. Então, o vereador é demandado para tudo. Né? Até questões, o cachorro do cidadão ficou doente, ele não conseguiu, chama o vereador. Então, o vereador tem muito relacionamento dia a dia com o cidadão, ele está muito próximo e ele sabe o que a população está passando, né? Então, eu considero o trabalho do vereador importantíssimo para ele falar para o executivo, olha, não está funcionando a saúde, porque o cidadão não está conseguindo marcar um exame. Então, a gente está próximo, a gente passa essa questão para o executivo. Mas como o cidadão demanda o tempo todo, a gente fica muito assoberbado de trabalho, né? Aqui em Barra do Piraí nós somos 11 vereadores num município com 100 mil habitantes. Então, o trabalho do vereador é muito difícil, nós somos muito cobrados o tempo todo, muito demandados. Uma coisa também que é importante falar, eu acho que atrapalha um pouco o nosso trabalho, é o fato de, às vezes, o cidadão não entender muito bem nossa atribuição. Muitas vezes a gente é cobrado de algo que a gente não tem atribuição e competência para fazer. Por exemplo, tampar um buraco na rua, colocar uma manilha na rua de um cidadão que está com esgoto a céu aberto. Ele traz esse problema para a gente sabe, cobra, vai lá no prefeito, faz indicação, faz ofício, faz secretaria de obras, fica em cima. Mas se o prefeito não realiza o trabalho, o cidadão, por não entender a atribuição, acaba atribuindo essa culpa ao vereador, como se ele não estivesse querendo fazer a obra que ele espera e que ele tem direito a receber. Então, não ter o entendimento dessas divisões de atribuição do vereador e do prefeito é uma coisa que acaba também até prejudicando um pouco o trabalho do vereador. Mas a gente tem que estar aberto a ouvir o cidadão, ouvir as críticas, entender a realidade das pessoas e estar próximo da população. Eu acho que é o que é o mais importante e o que eu tento fazer. Eu me esforço, eu dedico 24 horas do meu dia a ser vereador, Elias. Uma coisa que eu notei, que quando o Pedro ele era assessor do vereador e trabalhava, é que demandas assim que são naturais que a pessoa poderia resolver na prefeitura, o povo às vezes nem tenta na prefeitura, já vai direto com o vereador. E o vereador, para manter, assim, vamos dizer, um curralzinho eleitoral, ele fica usando dessas artimanhas, vamos dizer, que é uma coisa que ele podia simplesmente falar assim, não, você vai em tal setor, você tem que ser recebido lá. Então, ao invés dele ir lá e brigar para o cidadão ser bem atendido no setor da prefeitura, não. Ele prefere ficar fazendo essa ponte. Então eu preciso de uma coisa que normalmente eu vou lá na prefeitura, no balcão, em qualquer cidade grande, decente, eu vou lá. Aí o que acontece? O vereador não vai lá brigar na prefeitura para facilitar. Por quê? Ele quer que o cara vá lá na Câmara. O Pedro fala para ele, nossa, apresentamos não sei quantos projetos. Que projeto? Não. Eram demandas, na verdade, que seria assim,
normal do cidadão resolver na prefeitura. Mas que o vereador, vamos dizer assim, chamou para o peito dele, no modo de dizer, para mostrar serviço. Porque o Pedro sempre fala para ele, Pedro, mas dessa daí que você está falando, 100 demandas dessa, o cara poderia ter resolvido lá na prefeitura. Então por que o vereador não vai lá na sessão e fala assim, pessoal, quando o público chegar aqui, atenda bem o público? Não. Parece que ele torce ao contrário, não todos os vereadores, alguns que usam desse tipo. Ele torce para o cara ser maltratado na prefeitura, para ele fazer essa ponte, vamos dizer assim. Aí ele começa a assumir um monte de coisas que não é do vereador. Não é vereador. Então daqui a pouco ele começa, que nem a senhora falou, cuidar de cachorro, tentar cuidar de cachorro. Cuidar de cachorro, você tem que ir lá no departamento de zoonose e ser bem atendido. E se por acaso não funcionar direitinho, aí você vem falar com o vereador e o vereador vai apresentar uma lei. Uma coisa, vamos aproveitar esse negócio de projeto de lei, falei projeto de lei. A senhora apresentou um projeto de lei recentemente, que foi aprovado na Câmara, com relação às catracas da saída dos ônibus. Então a senhora conseguiu aprovar, como que está esse projeto? A senhora conseguiu aprovar esse projeto na Câmara? Sim, esse projeto, Elias, esse projeto consiste em proibir que as empresas concessionárias de transporte público intramunicipais tenham roletas duplas dentro dos ônibus. É porque que a gente entrou com esse projeto de lei. Antes de ter a necessidade de fazer esse projeto de lei, eu tentei, fui na aviação, nas convenções, conversei, expliquei a dificuldade, porque como funciona, de repente tem alguém que esteja nos assistindo que não usa transporte público, mas para quem usa sabe. Tem alguns ônibus aqui na cidade que tem uma catraca na entrada e outra na saída. Então a pessoa entra pela porta da frente, paga a passagem pro motorista, aí tem essa primeira catraca que não é tão apertada assim. Passa. Na hora de sair, ele tem outra catraca, ele precisa passar por mais uma. E a gente já tinha solicitado que fosse suprimida essa segunda, porque não tem necessidade de existir. A pessoa já fez o controle, pagou o pagamento lá na frente. Mas o que a empresa alegou? A empresa alegou que quando se abria a porta de trás para um passageiro descer, estavam entrando pessoas sem pagar para burlar a tarifa, coisa que não está acontecendo, isso não é verdade, né? E ainda que tivesse uma ou outra pessoa fazendo isso, a empresa poderia pensar em outros métodos de controle, não colocar uma catraca que dificulta a acessibilidade de mulheres grávidas, pessoa com mobilidade reduzida, pessoa idosa. Lá em Piabas, Elias, a gente chegou ao cúmulo de uma senhora, uma idosa, que não conseguiu passar na segunda catraca, sair. E o elevador do ônibus, que quase nunca funciona, também nesse dia não abaixou. Ela teve que voltar até a garagem, chegou em Piabas, não abriu porta, não conseguiu sair. Ela voltou dentro do ônibus, ficou presa no ônibus, foi para a garagem da aviação e lá eles tiveram que acionar o mecanismo para ela conseguir sair do ônibus. Pensa bem, que constrangimento, que humilhação, que transtorno que essa usuária teve por uma coisa tão desnecessária que é ter essa segunda catraca. Eu recebi também, disso já tinha recebido diversas mensagens, mas de mulheres grávidas que quase machucaram a barriga por ter que passar. E Elias, pensa bem, se uma pessoa é grávida ou mais obesa, ela não é uma pessoa com deficiência que tem que ficar pedindo para descer o elevador do ônibus. E olha o constrangimento de uma pessoa já um pouquinho mais acima do peso, tem que pedir para baixar o elevador para ela descer do ônibus e todo mundo ali olhando, uma coisa totalmente desnecessária. E lá a lei orgânica do município diz que o transporte público tem que ser prestado com qualidade e conforto. O contrato de concessão também prevê isso. Então nada mais justo que se dê esse conforto e qualidade ao usuário do transporte público com a supressão da saca-roleta. Eu nem sabia que a senhora tinha apresentado esse projeto e na última live que eu fiz a semana retrasada, eu tratei desse assunto da catraca, porque eu fico sentado ali esperando chegar no meu ponto, eu fico vendo a dificuldade, principalmente das senhoras com criança no colo. Bate a cabeça da criança, a catraca é dura, ela é pesada, então às vezes eu fico ali ajudando as pessoas puxando a catraca. Agora, o vereador que não anda de ônibus, ele está preocupado prejudicar a companhia de ônibus. Filho, você foi eleito pelo povo, certo? Vereador de Piabas. Já pegou ônibus para ir Piabas? 5h30 da tarde, lotado. Inclusive, eu vou aproveitar que a vereadora está aqui, pedir para ver se ela faz um projeto de lei para colocar ônibus extras na hora do pico. Pelo menos de meia hora. Eu peguei o ônibus das 5h30 aqui, você vai ver uma verdadeira saidinha no ônibus. Aí chega lá aquela catraca nojenta.
Olha que nós moramos em muitos municípios. Primeira vez que eu vejo catraca nessa igreja, isso é uma afronta contra o povo. É o povo que paga o ônibus. E mais afronta ainda é o vereador ter a disfarçatez de falar que vai prejudicar a companhia. Que prejudica a companhia de ônibus, pô. Você foi eleito pelo povo, velho. Companhia de ônibus não elege vereadores, não elege prefeito. Então entenda bem, o senhor vereador que votou contra, certo? Pensa bem, pega o ônibus. Pegue o ônibus. Então vamos ver a dificuldade. Agora a vereadora apresentou o projeto e foi aprovado na Câmara. 2 não votaram. Tudo bem, foi aprovado. Agora para onde que vai esse projeto? Para a mão do prefeito. É assim que funcionou o vereador. Mas o vereador simplesmente pode. Fez o projeto, apresentou, foi para. Vai para a mão do prefeito. Então, na mão de quem está o projeto agora? Do executivo. Executivo. Então agora nós vamos ver qual que é o seu prefeito. Corre com o povo ou não? Porque eu duvido que o prefeito pegou um ônibus para Ipiabas algum dia. Os ônibus caíram nos pedaços, não vamos nem entrar nesse detalhe. Agora, o que muito me assusta é o vereador que vota contra e alega para que não vai prejudicar a transportadora. Que isso, mesmo que prejudicasse, você foi eleito pelo povo. Cria vergonha na cara, você foi eleito pelo povo. Pô, a companhia de ônibus não elege vereador. Agora, na campanha, você vai lá, beija cachorro, beija criança, o povo, ama o povo, e vota contra. Para tirar uma porcaria de uma catraca que não serve para nada. Para nada. Porque aqui, na minha cidade, quem não quer pagar ônibus, entra pela frente e pula a catraca na frente do motorista. E se entrar vai ser quanto? 1%, 2%? Ah, se toca. Então veja bem, olha o trabalho da vereadora. Apresentou o projeto, foi aprovado, mandou para o prefeito agora. Vamos ver se ele vai sancionar o projeto, vai vetar. Se vetar, vai botar para a Câmara. Eu até queria que ele vetasse, porque daí eu quero ver quem é o vereador que vai ser macho para derrubar o veto do prefeito. Vamos ver. Entendeu? Então vamos lá. Outra pergunta para você para a vereadora é com relação a Ipiabas mesmo. A Ipiabas. Estamos agora vendo em Ipiabas, está acontecendo esse boom de turismo e tal, e o povo está esquecido. Até eu falei na minha live que existem 2 realidades em Ipiabas. Os empresários de Ipiabas que vivem no mundo da lua e o povo que tem que levantar cedo, tem que pegar ônibus atrasa, ônibus falha, não vem. Como você está esperando o ônibus? Não tem o ônibus no horário. Não tem ônibus no horário de pico extra. Entendeu? Então, mais uma vez, eu pergunto para a vereadora, a dificuldade de representar o povo numa cidade igual Barra do Piraí. É muito difícil, né? São muitos interesses em jogo. A política é essa, né? Esse jogo de interesses. E quando a gente é eleito, a gente não pode esquecer, como você bem frisou aqui, quem foi que nos elegeu. Foi a população, foi o povo. Então a gente precisa lutar pelos interesses da população. Por mais que a política seja uma arte de se dialogar, de se ouvir, né? Ouvir as razões de um lado, ouvir as razões do outro, mas a gente precisa ser o mais justo possível e ser um instrumento de justiça social, né? De cumprimento do que está na Constituição, porque o direito ao transporte público está lá no artigo 5º como direito social, né? No artigo 6º como direito social. E a gente precisa observar isso. E como que a gente faz garantir o direito social ao transporte público de qualidade? Criando mecanismos como esse, tirando catracas de ônibus que trazem desconforto para a população. Então, é um trabalho muito difícil estar ali na política, da queda de braço, jogo de interesse e tal. Você falou em relação à realidade de Piabas, Elisa, eu até gostaria de fazer uma ressalva aqui em relação à questão dessa divisão. Assim. Lá em Piabas, os empresários sempre foram muito parceiros da comunidade, sabe? Eu falo isso porque a gente sempre trabalhou junto quando a gente fazia festa das crianças, em projetos sociais, no esporte. Assim, a gente está um pouco dividido em relação a essa questão do avião, né? Se o avião é bom ou ruim para Ipiabas, na minha concepção, eu acho que ele não é uma boa ideia. Alguns empresários de Ipiabas estão a favor, apoiando esse projeto, tem todo o direito de apoiar. Mas o que a minha função maior como vereadora é pensar no bem-estar no todo da comunidade que me elegeu. Eu tive 803 votos de lá, da população, da comunidade, também empresários, também alguns empresários votaram. E eu também quero dizer que eu acho que eu fico até assim um pouco
não sei nem porque eu deveria estar ressaltando isso, assim, mas como que eu poderia ser contra o turismo, o desenvolvimento de Piabas? Eu sou plenamente a favor. E Piabas é o meu lugar, eu quero emprego, eu quero renda, eu quero dinheiro para o meu povo, né? Mas tudo isso precisa ser pensado com muito critério. Ser contra um projeto específico, como avião ou trem-prato que foi colocado lá, não é você querer ser contra o progresso de Piabas, é você ter ideias e pensamentos diferentes sobre o que é bom ou não para o turismo de Piabas. Eu sou plenamente a favor dos empreendimentos, que as pessoas abram negócio em Piabas, gerem empregos para a população de Piabas. Considero que o executivo teve alguns acertos em relação a Piabas, como o recapeamento da RJ 137, foi uma coisa boa. Outras coisas, investimentos que estão acontecendo lá, mas a gente precisa ter liberdade para poder discordar de projetos que não são interessantes para Piabas, como o caso do avião, e também considero aquele trem prata ali também. Não, eu acho que não vai ter viabilidade econômica no futuro e também não vai trazer esses empregos que se fala por aí. E, principalmente em relação ao avião, a gente ter perdido uma quadra que em 2012 custou R$ 400 mil, foi toda abaixo, cujas peças não vão ser reaproveitadas, a gente vai ter que gastar mais um dinheiro para construir outra, enquanto bairros da cidade ficam sem equipamento de esporte, né? A gente tinha até combinado, a gente já tinha falado que a gente não ia falar muito da quadra, porque já é um assunto que já está muito batido, mas já que a vereadora tocou nesse assunto, também vou dar minha opinião aqui. A quadra não está sendo desmontada, ela está sendo demolida, entendeu? Eu desafio alguém montar aquela quadra de novo. Ela está demolida, está sendo demolida. Ainda demolida de um jeito assim absurdo. Está virando ferro velho. Mas isso aí é outra questão. Nós vamos ficar de olho agora na instalação da quadra nova. A velha já foi, já perdeu a quadra nova. A minha, vereadora, a minha questão não é se vai colocar avião, colocar trem. Tem que pensar no mega, mas temos que pensar no mínimo. Que nem agora mesmo. Eu vi que essa semana, salvo o meu engano, inauguraram 2 bares diferentes ali. Um lá do Rio Grande do Sul, a TV de vinho e tal. Beleza, inauguraram faz uma semana. Feriado hoje. Tem ônibus para Ipiabas? Não tem. De 2 em 2 horas. O que é isso? Agora eu abro um restaurante em Ipiabas. Se por acaso eu preciso de uma mão de obra de Barra, especializada, que mora em Barra, como que eu vou contar com o meu funcionário se o ônibus é de 2 em 2 horas? Se o cara perdeu o ônibus das 8, ele vai chegar 10 horas no trabalho. Então, peraí, vocês estão loucos. Vocês estão pensando que só o povo que anda de ônibus trabalha no seu estabelecimento. Certo, empresário? Certo. Você não anda de ônibus, você pega o ônibus, vai para sua casa de carro. Mas o seu funcionário vai de ônibus. E nem todo mundo tem carro. Eu moro em Piabas, eu moro em Barra, vereadora. Eu não tenho carro, mas eu gostaria de ir lá no restaurante que inaugurou novo agora, que tem vinhos, vai ter show ao vivo. Eu vou como? A pé? Como? Não tem o básico que é o ônibus. E por que no feriado diminui o ônibus domingo, num lugar que vocês querem que seja turístico? Que doideira! Você quer aumentar o ônibus, já que você quer turista, ou você só quer turista de carro em Piabas? Então você tem que prestar atenção. Ninguém é contra o trem. É que nem o trem. Sou contra como? Colocou o trem lá, fez um puta de um auê e não mexeu mais. A molecada já começou a pichar. O trem está inclinando. Se alguém duvida, vai lá ver. Ele está inclinando. Daqui a pouco ele vai cair. Eu tenho um medidor de grau, de vez em quando eu vou lá, boto lá. Um medidor de grau. Para ver quanto ele está inclinando. Por quê? Porque não foi feito um lastro, ele pesa quanto lá. Então ninguém é contra. Botou o trem lá, faz alguma coisa, começa a trabalhar no trem. Agora não, colocou o trem e não está fazendo nada. Demoliu a quadra antiga e não está fazendo nada na quadra nova. Então não está entendendo. E sempre aquela pergunta que eu faço: qual é o tipo de turista que você quer para Ipiabas? Certo, vereadora? Então, tudo isso, Elias, teria que estar dentro de um estudo direcionado. Então, se pensou em colocar avião, trem prata que vai virar barra de gelo, casa dos sonhos, equipamentos tecnológicos, pensando nesse turismo,
tudo isso, esse pacote deveria vir junto com o estudo de viabilidade, mostrando esse turista da classe B, C ou A vai vir do município de cidade do Rio de Janeiro, vai vir de outros estados, vai vir do exterior. A gente está focando em família, a gente está focando em casal, a gente está focando em pessoa jovem, idosa. Esse estudo a gente não tem. Eu até questionei e pedi nos requerimentos que eu fiz à Secretaria de Turismo, mas eu não recebi um estudo desse completo para a gente poder avaliar, porque o investimento é alto. Sim. É um investimento no avião, por exemplo, vai custar 700 e poucos mil só para trazer o avião e depois para ambientar, criar todo o aparato ali para ele virar um equipamento turístico. Isso vai demandar um investimento altíssimo. E que retorno a gente vai ter? E esse é um empreendimento que é um dos com mais riscos, porque se não der certo, a gente não tem um plano de como remover esse avião dali. Como que eu vou tirar ele depois? Aonde que joga fora um avião Boeing? Quanto custaria isso? Isso nos traz muita preocupação. Por isso que desde o início, quando se falou dessa ideia, que eu tentei muito diálogo com o prefeito, conversei com ele em várias oportunidades para a gente tentar, olha, vamos conversar melhor, vamos amadurecer essa ideia, vamos fazer consulta pública, audiência pública, porque é um investimento que causa um impacto irreversível, tanto do ponto de vista do investimento, como da cultura e da arquitetura, de tudo que está lá em Piabas, né? Então isso era uma coisa que a população, inclusive depois que se anunciou isso, disse que não quer. Eu não quero avião. Isso não sou eu que estou dizendo. É a comunidade de Piabas, de uma maneira geral. Tem pessoas que apoiam, mas de uma maneira geral, a maioria das pessoas disseram, não, eu não quero avião para Piabas. E os barrenses falaram, também não quero. Porque isso não combina com que Barra do Piraí é. E isso deveria ser ouvido. Para isso deveria ter diálogo. Não custava nada a gente sentar e dialogar e pensar melhor se seria um bom investimento ou não o projeto do avião. E agora a gente vai ter que aguardar a decisão da Justiça, né, já que o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra esse projeto, e a gente está aí nesse pé, aguardando. Eu ando na rua em Piabas todo dia. Todo dia, quiser me encontrar, eu estou ali na rua em Piabas, almoço no Chiquinho, tomo café na padaria do Fabiano, que o dia que chove eu atolo meu pé na lama para entrar na padaria do Fabiano. Quer dizer, nós vamos ter um Boeing, mas se você estiver chovendo e você for na padaria do Fabiano, você vai pisar na lama. Tá entendendo? Eu ando pra rua. E qualquer um da prefeitura que tivesse ido essa semana para Ipiabas ia ver o trauma que está causando, certo? Essa demolição da quadra. Essa coisa absurda, certo? Que da quadra, o trauma que está causando com as crianças, o trauma, não vale politicamente isso. Não vale, vocês estão fazendo um desgaste político. Se vocês fizessem uma pesquisa hoje em Piabas, vocês iam perder, vocês iam ver. Ah, mas é o povo em Piabas, é cheio de... Você sabe, povo, sabe quem é o povo? Povo. É cheio lá em Piabas. E está todo mundo, não tem ninguém. Até o pessoal que está demolindo acha isso um absurdo. Você meteu um maçarico. Quanto custa uma quadra nova? Vão desmontar a quadra. Que argumento? Desde o começo eu falei, a vereadora está de prova aqui. Essa quadra não é desmontável, ela foi feita no local. Estão metendo maçaricos, pá, e jogando tudo por chão, as peças, jogando tudo. E vai virar ferro velho, quer apostar? Porque a gente tem uma máxima em obra. Quem vai montar tem que desmontar. Porque daí eu vou desmontando, vou marcando as peças. Quem chega demolindo no maçarico, certo? A toque de caixa, certo? Na calada da noite, não quer montar nada. Agora, veja o trauma que vocês causaram. Faça uma pesquisa de opinião. Saiam para a rua. Perguntem. Tá certo que dependendo do cara que você vai perguntar, vai ficar constrangido, né? Porque o vereador, saca? Não. Pergunta, manda alguém perguntar. Porque eu não entrevistei ninguém ainda. Pessoas até que é a favor de colocar o avião. Mas o trauma de tirar a quadra sem ter outra pronta. Você quer ver o parquinho? Um absurdo. Foram lá, desmontaram o parquinho. Fui lá e perguntei, está desmontando o parquinho? Nós vamos reformar o parquinho e colocar de novo daqui 3 meses. Vocês estão enganando quem? O parquinho velho já era uma sucata. Já era para ter interditado.
Entendeu? E é uma coisa tão simples. Constrói um parquinho novo. Inaugura. Chama palhaço. Aí você desmonta o velho. Não tem trauma. Ó, daqui 3 meses nós vamos reformar o parquinho e instalar de novo, vereadora. Não é uma brincadeira isso? Por isso que hoje nós chamamos a vereadora para mostrar essa dificuldade que a vereadora tem para trabalhar. Então você que está em Piabas aí, que quando encontrar comigo, fala assim, a vereadora não está trabalhando. Está trabalhando. Não é, na verdade, não é um trabalho, é uma luta inglória. Uma luta inglória. Entendeu? Então, prestigie o trabalho da vereadora, certo? Que é a representante, a única representante legítima de Piabas. Entendeu? E assim, como diz o Pedro, o vereador não bate o prego. Ele só fiscaliza se o prego é de qualidade e se foi bem batido. Quem tem que bater o prego? É o executivo. É que nem agora. Vamos ficar de olho. Cobrar do prefeito ele sancionar essa lei para tirar aquela coisa ridícula que é a catraca. Certo? Como que nós estamos de tempo, Gabriel? Tá muito legal ainda, gente. Lembrando, se vocês tiverem perguntas, pessoal, deixem aqui nos comentários, que no finalzinho, um pouquinho antes de terminar, eles responderão todas as perguntas de vocês, ok? Então, dúvidas, elogios, críticas, só deixar aqui no comentário que no final a gente lê todos. Em relação a Piabas, eu gostaria também de dizer, assim, sempre estou em contato, né? Moro em Piabas, estou todo dia junto com as pessoas de lá, mas como você colocou essa questão de, às vezes, a gente parecer que as coisas não estão acontecendo muito, todas as demandas, desde os mais pequenos aos maiores problemas de Piabas, eu tenho consciência, tudo que a gente sabe, a gente vai lá, vai nas secretarias, faz os ofícios, faz as indicações, vai no prefeito, vai no secretário, vai no funcionário, a gente solicita, lá na rua Elza de Freitas Tinoco, por exemplo, já tem um esgoto que está aberto lá, já está há meses, mas desde o primeiro dia que a gente já mandou, acho que mandou uns 3 ofícios, já fomos lá 1000 vezes. E aí, aquele esgoto nunca que tem solução, assim. E aí pode parecer que eu, como vereadora, não tô trabalhando, mas a gente já pediu, a gente já cansou de ir toda semana pedir, e essa é uma atribuição que cabe ao serviço público, né? Se eu tivesse o poder de determinar que a obra fosse feita no exato momento que eu quero, que deveria ser no primeiro dia que abriu, com certeza aquele esgoto nem lá não estaria mais. Né? Mas a gente precisa, nós, como vereador, a gente tem essa limitação de cobrar só. Eu não posso mandar o funcionário da prefeitura fazer o serviço que eu quero, porque isso é extrapolar a minha atribuição. Então, às vezes, a população precisa entender isso. Então, qualquer coisa que está de errado em Piabas, eu sei. Se tem uma obra que foi feita, que a caixa não suportou, que está vazando esgoto no asfalto, acabou de inaugurar, eu sei, já solicitei. Se tem um asfalto que foi feito e que está fino e que está rachando, também já sei, já mandei para lá. Tudo, a gente está fiscalizando tudo que acontece em Piabas. E uma coisa que eu também gostaria de dizer, assim, que as obras importantes que estão acontecendo de pavimentação, super importante. Piabas era o distrito com menos ruas pavimentadas da cidade. Então, isso é uma coisa que é importante. Se eu fosse prefeita, eu já estaria asfaltando não só 5 ruas, mas todas as ruas de Piabas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, é importante a gente falar isso, que por eu estar próxima da comunidade de Piabas, que eu sou de lá, consigo ter esse controle de entender todos os problemas. Mas eu sou vereadora não só de Piabas, eu sou vereadora da cidade toda. Então, por isso que agora a gente está se organizando lá no gabinete, quando só tenho 3, que a minha equipe me ajuda, a gente está indo cada semana num bairro diferente, para entender a realidade, conversar com a população, entender os anseios, porque, na minha opinião, o executivo deveria fazer mais investimento nos bairros, conhecer a realidade dos bairros e investir mais. E o que não acontece, que não é a realidade no bairro do Piraí, investimento nos bairros. Então a gente está conhecendo, ouvindo, conversando, dialogando, para poder trazer as demandas também para o executivo e cobrar também, né? Hoje até na minha rede social, 2 pessoas lá, um distrito, não sei se você conhece, eles que é São José do Turvo, um distrito que eu gosto muito, que eu tenho o maior carinho. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava um sítio lá para poder ir, às vezes, ter galinha, né, porco, ter um lugar lá, que é um lugar que eu amo muito, um lugar onde as pessoas são incríveis, pessoas acolhedoras. E
na minha rede social, as 2 pessoas de lá, que eu já conheci antes, né, de ser vereadora, disseram, poxa vida, mas você não consegue mais vir aqui no Turvo, nunca mais você veio e tal. Eu falei, olha, realmente fica difícil para poder ir em todos os distritos, pelo trabalho de fiscalização ser muito grande, consumir muito tempo. Mas todas as demandas que chegam do Turvo, a gente dá encaminhamento, né? Por mais que eu não tenha ido lá. Até comentei com ela. Peço desculpa ao pessoal do Turvo por não ter conseguido. Acho que eu só consegui voltar lá, acho que 2 vezes. Fui no bingo beneficente e fui numa outra oportunidade. Mas de não estar pessoalmente lá, mas o nosso gabinete está muito aberto ao pessoal do Turvo. Tanto que a gente já recebeu demanda de ônibus, a gente foi na empresa, fomos no Demutran, pedimos a volta, o retorno dos horários, mandaram solicitação de quebra-mola, a gente foi no Demutran, solicitamos a estrada, a gente está sempre ligando para a Secretaria de Agricultura para fazer manutenção da estrada lá, que até hoje não foi asfaltado. Na verdade, o pessoal do Turvo não é de hoje, que é um distrito muito esquecido pelo poder público, né? E eles estão cobertos de razão em questionar isso. Só que esse questionamento deve ser direcionado mais ao Poder Executivo, que não faz as ações que deveriam fazer lá, sabe? Então, eu quero dizer para o pessoal do Turvo que a gente está, sim, ciente das coisas que estão acontecendo lá e está cobrando. E que a gente continua nosso mandato, nosso gabinete continua aberto, todo mundo ali, espero, já está na programação da gente poder ir lá pessoalmente, conversar com o pessoal. E nos bairros também, né? Conhecer a realidade, porque Barra do Piraí é uma cidade grande e beça, muito grande. Inclusive, a senhora falou desse assunto específico do esgoto que está vazando a céu aberto na rua. Inclusive, eu morava nessa rua. Aí, até o cidadão comum, o povo, não saber direito as atribuições do legislativo, do vereador, até tal. Agora, o que eu acho incrível é o cara mal intencionado, que nem veio conversar com a gente. O cara sabe das atribuições, mas ele é mal intencionado. Então, ele chegou para a gente e falou assim para mim: olha, você pode ver como a vereadora não faz nada. Eu disse, por quê? Porque na rua da casa dela tem um esgoto céu aberto e ela não faz nada. Eu falei, peraí, como assim? Ela não faz nada como? Ela ia pegar uma pá e tapar o esgoto, e lá pegar o pessoal do saneamento pela orelha e trazer? O que você está dizendo com isso que ela não faz nada? O que seria o não fazer nada da vereadora? Não fez nenhum pedido? Não, o quê? Então você é uma pessoa mal intencionada quando você faz esse tipo de propaganda. Ah, você pode ver como que a vereadora não tem poder nem não manda nada, não faz nada, que na rua dela tem um esgoto a céu aberto. O que eu falei pro cara? Isso, cara, para mim é o contrário. Para sacanear a vereadora, vocês não consertam o esgoto da rua dela. É porque se conserta o esgoto em todo quanto é lugar. Por que não conserta naquela rua especificamente? Para poder ficar com essa narrativa que os caras gostam de falar? Essa narrativa que, na rua da vereadora tem. Isso mostra que não só é negligente a prefeitura, como mal intencionado. Para mim só mostra isso. Mal intencionado. Porque, em Piabas, se não consertou o esgoto, uma coisa simples. Ninguém está falando que vai ter que fazer uma galeria com não sei quantos quilômetros de comprimento. Mas por que não conserta? Aí o cidadão que mora na rua, por uma birra do executivo, birra, coisa de criança, o esgoto está lá. E fica, eu estou morando 6 meses em Piabas, está 6 meses lá. Morava na rua, entendeu? É que nem a estação. A estação vai ficar muito bonita. Eu trabalho na estação, é porque eu trabalho lá não. Vai ficar bonito. Aí você pega e bota um trem na frente da estação, um trem moderno, que não tem nada a ver, coloca ele em outro lugar, Seja esperto. Você tem dois aparelhos, 2 coisas para trabalhar no turismo, coloca um na frente do outro. O que tem que ver o trem de aço com a estação? Deixa a estação bonitinha. Matou a visão da estação. Tudo por quê? Por ego? Eu quero fazer? Presta atenção. Isso é de um amadorismo incrível. Para mexer com turismo, tem que ser profissionais. Já falei. Vá para a cidade que tem turismo e aprenda. Não tire ideias da cabeça, não, que não existe ideias em matéria de turismo da cabeça. Você pode achar brilhante. Olha, eu vou trazer um Boeing. Pode. Brilhante. Eu vou trazer uma nave espacial. Vou trazer uma nave lá dos russos para por ali. Você acha isso? Não acha? Agora, de onde você tirou isso, eu não sei. Então, vamos ser mais profissionais. Aí você cobra do vereador um profissionalismo que você não tem. Certo? Como secretário de turismo, como secretário de obras. Certo? Vide a obra da estação. Vide a obra da estação, que não anda. Não anda.
Entendeu? Então, ó, cobrem do vereador. Lógico, vocês votaram nele. Mas cobrem do executivo também. Então, quando vocês estiverem lá em Piabas e ver parar um carro da prefeitura e descer 3, 4 secretários de turismo, de cultura, de obra, vá lá. Vá lá, porque você pode cobrar, porque é com o seu dinheiro que eles vivem. Ele não trabalha de favor, não. E ganha bastante, hein? Ganha muito, porque na iniciativa privada, para você ganhar o que ganha um secretário, você tem que ser bom. Você não basta ser só amigo do prefeito. Tem que ser bom. Então, a população tem que aprender de bem cobrar. Eu fico vendo lá em Piabas. Os caras estão demolindo a quadra e os deputados vai lá, o pessoal da prefeitura vai lá, ninguém vai lá cobrar. E a hora que não tem ninguém, fica lá, eu sou contra. Vai lá e cobra, ó. Eu pago o seu salário, me explique por que você está destruindo a quadra. Agora. Ah, você vai destruir depois? Eu não sei, mas por que agora? Certo, vereador, desculpa aí, até a gente fica meio empolgado de vez em quando. Nada, você é um cidadão, tem todo o direito de reclamar. Na verdade, eu sempre falo isso para as pessoas. Assim, eu estou como vereadora agora, mas eu sou alguém na sociedade, né? Eu acho que eu sou plenamente a favor do debate, da democracia, do diálogo, da divergência de opinião. Né? Eu divirjo em diversas questões, né, com o executivo municipal, e na política tem muito isso, Elias. Quando você tem voz, quando você tem independência, quando você quer mostrar o que você pensa e contraria quem está chefiando o executivo, por exemplo, você é tido como oposição, como alguém que quer ir contra o que o executivo quer fazer. Não quero ir contra as coisas boas, não quero ir contra nada. Eu só quero dar a minha opinião naquilo que eu acho que está errado. Né? Eu acho que está errado em avião? Acho e dou minha opinião. Eu fui eleita para ser voz das pessoas, para ter opinião e para mostrar o que eu acredito na política. E o que eu acredito na política é uma política baseada em dados e em evidências. Não é coisa da minha cabeça. Não, eu acho feio o avião, não quero que coloque. Não é por isso. O meu argumento é outro. Tá dissociado da nossa cultura, da nossa história, da nossa arquitetura, de não ter estudo técnico de viabilidade econômica, tudo isso. É por isso que eu me coloco contra. É por não ter tido diálogo com a população num empreendimento que causa tanto impacto. Então é por isso que eu me coloco contra. Se for, Elias, pensa bem, eu sou uma vereadora, alguém que foi eleita para fiscalizar, minha função é essa. Imagina se que a população que confiou em mim, eu não tenho a independência suficiente para ir contra. Peraí, isso daqui tá errado. Eu estaria defendendo algum interesse da população caso eu não pudesse ir contra ou me manifestar contra ou em dissonância com algo que o prefeito ou o secretário coloca como certo, a população está rendida. Né? Então, minha função é essa e eu estou exercendo aquilo que eu prometi para a população, ter um mandato independente, defender a população a qualquer custo, porque naquilo que eu achar que a proposta, o projeto, a política pública, a obra da prefeitura está indo contra a população, eu vou me colocar a favor da população, porque eu fui eleita para defender a população e não para defender o prefeito ou o governante. Né? Então, eu vou seguir assim, dialogando muito, tá? Eu acho que o que é mais importante é o diálogo e uma das coisas que eu faço mais crítica ao governo municipal é isso. É a falta de diálogo, você não está aberto a dialogar, a conversar, a ouvir opinião diferente. Então, eu continuo aqui da minha parte aberta, apoiando tudo que for bom para Ipiabas e para a cidade como um todo, o prefeito, o secretariado pode contar comigo e sabe que eu colaboro com diversas ações da prefeitura e espero que a gente consiga travar mais diálogos, né, daqui para frente. Sabe o que acontece? O que eu vejo? É assim, o cara tem viagem, ele tem uma viagem na cabeça dele e ele quer que as pessoas apoiem independente de tudo. Eu tenho uma viagem, é minha, eu quero, é meu sonho. É seu sonho, e daí que é seu sonho? Eu não vou, se você apoiando o sonho de todo mundo, então apoio o meu também. Certo, eu apoio o meu também, que como eu gosto de astronomia, eu queria que trouxesse aí uma nave. Vamos aí, o Saturno. Vamos pôr um Saturno 5. Quantos metros tem o Saturno 5? 120 metros de altura. Olha, eu sou prefeito, eu gosto de astronomia, no meu mandato, em Piabas terá um Saturno 5. Tá bom para vocês? Não. Por quê? Não concorda com a minha viagem? Pô, eu vou falar mais uma vez,
não sei se a vereadora concorda comigo, Ipiabas não precisa de nada artificial para viver do turismo. Tem tudo. Concordo. Tem tudo. Como diz o pessoal, Deus deu tudo para Ipiabas. Tem tudo. Tem o clima, tem altitude, tem um céu maravilhoso que eu fico deslumbrado com o Tem céu. mata, Mata, então, cercado de mata. Ó, passa, população incrível, gente trabalhadora, gente decente, honesta. Ó, eu fico vendo, a Gabriela sabe que a gente, quando estava no interior, a gente fazia uma fotografia de pássaros e colocava na internet. Então existe, por exemplo, o turismo de observadores de pássaros. Um puta de um turismo dá um dinheiro, é gente que vem do Japão para observar pássaro. Você não precisa colocar nada, simplesmente treinar os guias, melhorar as trilhas. Trilha não custa nada, você coloca umas plaquinhas em português, inglês lá, pá, treina a população para ser guia. O cara vem para fotografar pássaro, sabe? Ó, pessoal que gosta de cachoeira, que vou asfaltar a rua da cachoeira. Asfalta a cidade inteira, menos a rua da cachoeira. Eu quero ir para a cachoeira com o pé na terra. Você entendeu? Então sabe que é de um amadorismo cruel. Chega a ser cruel o amadorismo, cara. Cruel. Esse pessoal na iniciativa privada faliria, acabava com qualquer empresa. Certo? E outra coisa que o prefeito tem que largar a mão, chamar tudo pro peito dele. O senhor tem um monte de secretário, prefeito, e tem que se preocupar com a trinca que deu no concreto da obra da estação? O prefeito está preocupado com a trinca. Peraí, você está preocupado com a trinca, com a fissura que deu no piso da estação? O que está fazendo o secretário de obras? O que está fazendo o secretário de turismo? Vai lá, vai fazendo. O prefeito tem que ver tudo. Aí quando vem a bucha no prefeito, o prefeito reclama. Estão me perseguindo. Sabe, delegou o secretário, a responsabilidade é dele. É dele. O secretarinho é só para desfilar. A questão é isso, o amadorismo. Vocês querem transformar Ipiabas num polo turístico? Ótimo! Todo mundo bate palma. Eu vim para cá para fazer isso, turismo de aventura. Mas tenha um pouquinho de profissionalismo. Entendeu? Sem viagem. Porque quando eu for prefeito, eu vou colocar um Saturno 5. Certo, vereadora? A senhora concorda comigo ou discorda da minha opinião? Eu concordo. Tudo tem que ser feito baseado em estudo mesmo. Eu concordo que Ipiabas não precisa desses equipamentos artificiais, principalmente esse que não tem nenhuma conexão, né, com a nossa história e cultura, como o avião, por exemplo. Eu acho que a gente poderia fazer investimento em parques, né, em parques ecológicos, observatório de pássaros e outras atividades, como Miguel Pereira fez, um parque dos dinossauros, que é um local, é uma coisa assim diferente, um parque temático. Dinossauro tem uma coisa a ver com Miguel Pereira? Não tem nada a ver com Miguel Pereira, só que é algo que não desconectou da cultura. Ele fez um parque em uma área de mata separada da cidade, colocou os dinossauros ali e onde as famílias vão participar, e ele integrou diferente ao município de Miguel Pereira sem descaracterizar o local. Então, isso que a gente deveria fazer. A gente pode, eu acho que é um nicho interessante investir no turismo tecnológico, embora quem procure Ipiabas queira aventura, queira natureza. Pode apostar nessa ideia? Pode apostar sim, mas não precisa ser dentro de um avião Boeing, porque o avião é uma coisa que causa impacto e que descaracteriza muito. Poderia fazer, quer investir no metaverso? Tá, se no fim das contas achasse que era um bom investimento. Construísse um imóvel, colocava o metaverso lá dentro, o metaverso dentro de um vagão de um trem, não sei, mas não precisava ser dentro de um avião. Eu acho que, Piabas, esse negócio de metaverso, isso aí tinha que ser feito aqui em Barra do Piraí. Que é um lugar para você instalar tecnologia. E Piabas é coisas naturais. Certo? É artesanato, é passeio a cavalo, vou botar passeio de charrete, turismo, trilha, certo? Pessoal que faz motocross, saca? Eu estava uma vez na Ilha Bela, sempre cito a Ilha Bela, tem 22 trilhas na Ilha Bela. Começa com 4 quilômetros, tem trilha para 12, para 20. O que tem? Um monte de guia, você chega lá, tem a placa indicando as trilhas, você contrata um guia, certo? Você contrata um guia, você faz se você vai, passa na cachoeira tal, volta aqui, eu só posso fazer 4 quilômetros, porque eu sou idoso, eu faço 4 quilômetros. Mas eu sou um cara aventureiro, faço 30. Agora não. Todo mundo que vai vir para Ipiabas vai se enfiar dentro de um Boeing para ficar assistindo o metaverso. Então vamos para São Paulo, que é uma capital. Ipiabas
Tá terminando, Gabriela? Tem tempo. Gente, eu vou falar pra galera aqui. Estamos chegando a 1 hora de live, tá, pessoal? Então a gente daqui a pouquinho vai encerrar essa live. Mas se você tiver alguma pergunta aí pra fazer diretamente pra vereadora ou pra Elis, deixa aqui nos comentários que antes de encerrar a live, eles vão ler os comentários de vocês, vai dar uma boa noite pra galera. E logo em seguida a gente vai encerrar. Então se você quiser fazer alguma pergunta, deixa aí nos comentários que a gente volta a ler pra vocês. E é isso, só pra avisar pra vocês que a gente já chegou em 1 hora de live. Passa rápido, né, vereadora? Nossa, passa muito rápido. E a gente nem descascou muito o executivo, hein? Na verdade, o intuito, né, a gente tinha pensado em nem ir muito para esse lado da fiscalização e tal, falar mais do que a gente já tem feito, né, como E que no pretende mandato, fazer. que a gente tem bastante projeto, né, importante. A gente criou lá na Câmara um projeto de minha autoria que a gente deve começar a estruturar por agora, que é a Procuradoria da Mulher, da estrutura da Câmara. Essa Procuradoria, ela vai ficar responsável por também receber denúncias de violência doméstica contra a mulher, auxiliar os outros órgãos municipais, como o CREAS ou a delegacia, né? Tá integrado aos outros equipamentos de defesa de direitos da mulher, para poder atuar na violência doméstica, contra a violência doméstica, atuar a favor de ações que diminuam a desigualdade entre homens e mulheres, né, em todos os âmbitos. Então, a Procuradoria da Mulher vai ficar responsável por isso lá na Câmara. A gente vai começar a estruturá-la agora. A gente aprovou, por ocasião até do Dia da Mulher. Então, ali, agradeço a presidência da Câmara, né, a pessoa do Thiago Soares, uma pessoa que apoiou bastante esse projeto. E a Câmara de Vereadores também por ter aprovado e por estar participando, né? Estar também nesse intuito de promover ações para diminuir a violência contra a mulher. A gente tinha combinado que nós não íamos entrar muito nesse mérito de avião, mas como é uma coisa, a gente é muito passional, né? Então a gente não consegue ficar, vamos dizer assim, com essa carinha de paisagem vendo as coisas acontecer. Mas a nossa ideia era mais essa de trazer, falar a respeito do trabalho da vereadora, da dificuldade, que realmente é o trabalho da vereadora, esse trabalho de fiscalizar, levar demanda, essa ponte que ela faz entre o povo e o executivo, que é às vezes essa ponte dificulta até os vereadores que deviam facilitar, dificulta. Então, a gente, até se eu me empolguei, queria pedir desculpa aí pela empolgação, que não era nossa, hoje, a gente não íamos falar disso, porque geralmente quando a gente começa a falar disso, a gente fica empolgado, né? Porque é uns absurdos, mas eu espero que vocês tenham entendido, e se ficou alguma dúvida, quiserem perguntar, agora é a hora de tirar a dúvida a respeito da vereadora, principalmente com a vereadora, que é a nossa convidada aqui, né? A respeito do trabalho dela, quais os projetos, né? E qual é a função do vereador. Uma coisa que eu acho importante, a população sempre tem em mente, você que está aí nos assistindo em casa, é importante você ter sempre em mente que quando uma obra pública acontece, uma obra ou uma ação pública, essa obra é feita com dinheiro que é seu, né? Então, você não tem que ficar eternamente grato ao político, seja lá quem seja ele, seja quem for ele, é prefeito, é governador, é deputado. Não, ele está ali para fazer esse serviço mesmo, né? Então, você tem todo o direito além de não precisar ficar eternamente grato, porque você está fazendo com o dinheiro que já é seu, ele está ali para isso, e você tem todo o direito de cobrar qualidade, questionar. Peraí, será que a gente precisa dessa obra? Ou não deveria ser assim, deveria ser de outro jeito. Você tem todo o direito de falar, tem todo o direito nas suas redes de falar. Eu acho que nenhuma pessoa merece ser difamada, né, ou xingada, né, esse tipo dessa parte eu acho que não. Acho que todo mundo merece respeito. Mas o cidadão tem todo o direito para as redes sociais, sim, criticar, inclusive o meu trabalho, tá? As pessoas podem ficar abertas, podem fazer todo tipo de crítica, seja respeitosa. Então, o político está ali para servir a população. A gente que tem que ser eternamente grato a vocês que confiaram no nosso trabalho, né? A gente está aqui para servir mesmo. Então, a população tem que ter isso em mente. Que quando se faz uma obra, não é favor nenhum, é direito, é com o seu dinheiro mesmo que se faz. E você tem todo o direito de questionar, cobrar qualidade, perguntar quanto custou. Custou R$50, não poderia fazer por 25. Você tem e pode questionar. E o meu trabalho como vereador, inclusive, é esse, fazer essa fiscalização. Então, se você tem um questionamento sobre alguma obra pública ou alguma política pública,
ou alguma suspeita de irregularidade, pode mandar para mim, que meu trabalho é esse, fiscalizar as contas do executivo e defender o seu direito, defender o seu dinheiro e lutar para que Barra do Piraí seja melhor, né? Você pode também ir lá na prefeitura e protocolar uma explicação. Também. Você vai lá na Secretaria de Obras e protocola uma explicação. Eu quero saber por que os mata-burro de Piavas, com 2 meses, estão desmanchando. Aí vem os defensores e dizem assim, mas nunca ninguém fez nada em Piavas. Sim, mas agora tem dinheiro e está fazendo. É como na sua casa. Sua casa está sem pintura faz 20 anos, 30 anos. Aí um dia você arruma um dinheiro para pintar. Só por causa disso, que estava 20 anos sem pintar, o cara pode ir na sua casa e fazer uma porcaria? Não. Não. Não interessa se fazia 30 anos que ninguém investia em Piavas. Tá? A pergunta, 30 anos, que já passou o tempo, não interessa o que foi para o tempo. E outra, ele não investia porque tinha dinheiro e roubou, então ele tinha que ser preso. Então, se tem o dinheiro, o prefeito disse, estamos investindo 20 milhões de reais em Piavas. Sim, ótimo. E a qualidade? Mas nunca ninguém em 30 anos. Não me interessa. Eu quero saber agora, tenho dinheiro e vocês têm que fazer bem feito. É isso. Certo? Exatamente. Tem alguma pergunta, Gabriela? Não, na verdade o pessoal tá mais parabenizando, né, o trabalho da É vereadora. até importante falar assim, que parte desse investimento que está sendo feito, aplicado em Piavas é de um empréstimo, né? O nosso município fez um empréstimo da Caixa Econômica, foi aprovado na última legislatura de 2020, e então com esse valor do empréstimo que a gente está fazendo algumas obras em Piavas. É um recurso que não está saindo do nada, não é um dinheiro que surgiu do nada, a gente vai ter que pagar. Nem tampouco é fundo perdido, né? Não é fundo perdido, a gente vai ter que pagar, então nada mais justo que a gente tirar o melhor da possível. água. Isso, né? o melhor, fazer esse dinheiro render o melhor possível. A gente tinha que fazer render muito, porque a gente vai pagar juros, né, por esse dinheiro. E vai ficar pagando. É como você comprar um carro para pagar em 36 parcelas e o carro já vinha estragado. Ou o carro não durar 5 anos e você continuar pagando as 3 parcelas. Toda obra que você vê em Piavas com a placa financiada pela Caixa Econômica. Não está escrito foi doado o dinheiro pela Caixa Econômica. Então é dinheiro do povo que vai pagar. Então o povo tem que exigir que é bem feito, seja bem feito. Não é nenhum favor. Então quando eu chegar para você e falar assim, não, ninguém fazia 30 anos que ninguém investia. E daí? Agora tem o dinheiro, a Caixa liberou, vocês têm a obrigação de fazer bem feito. Porque é o nosso dinheiro e nós vamos ter que pagar isso muito tempo. Entendeu? Então não é porque nunca ninguém fez. Eu falo da tua casa. Você guardou dinheiro 30 anos para reformar a sua casa. Você não vai querer que o cara utilize esse dinheiro da melhor forma possível? Ou o cara vai chegar para você e falar assim, mas nunca ninguém reformou sua casa em 30 anos. Não interessa. Isso não é desculpa para você fazer o serviço mal feito e empregar mal o dinheiro. Né, vereadora? Verdade. A gente tem que estar atento, sim, tem que ser cidadão mais consciente, né? Porque a gente ainda é uma democracia muito recente, né, Elisa? Então a gente precisa evoluir muito enquanto sociedade. Mas a gente tem que parar, a gente tem uma impressão assim, de que o político, de um modo geral, quer fazer da prefeitura, da coisa pública, um puxadinho do privado. Isso é uma coisa assim, muito comum na política brasileira, ele não pode aceitar. E o cidadão tem que entender que tudo que é feito com dinheiro público é o dinheiro dele mesmo. Então não tem que questionar e não precisa ficar eternamente grato, porque é o seu próprio dinheiro, né? Eu até acho legal o político que ele queira deixar um legado. Sim. Eu quero deixar um legado aí para todo mundo lembrar de mim. Mas às vezes essa ideia pode o tiro sair pela culatra. Você deixar um trambolho, que a turma vai lembrar de você a vida toda. Foi aquele fulano que pôs essa porcaria aqui. E agora a gente não sabe o que fazer com ela. Porque essa história de pôr Boeing na praça não é nova, não. Não foi nem o prefeito que inventou, não. E tem cidade do interior que já colocou. Em 3 anos a Defesa Civil bloqueou e deu um trabalho para tirar. Então não é nova. Então pensa bem, que o tiro pode sair pela culatra. É que às vezes a gente fala assim, os deuses quando querem nos ferrar, eles atendem o nosso pedido. Então às vezes eu falo, deixa ele pôr. Porque aí ele está pensando que às vezes ele vai ter um legado assim, olha que maravilha esse bode. Ou pode acontecer isso também. Pô, essa traia, esse monte de ferro aqui, foi fulano que colocou. Olha o que deixou pra gente aqui. Demoliu uma quadra e colocou esse monte de ferro velho. Então, o tiro pode ser peculado. Tem isso. Ele tem o bônus, mas pode também ter o ônus.
Então, eu tenho que Tem deixar... uma pergunta, gente, para vereadora aqui. Deixa eu só achar a pergunta aqui que eu perdi. Precisa criar uma identidade turística para Ipiabas. Qual seria o tipo de turismo que vão apresentar? Exemplo, ecoturismo? Qual tipo de turismo que eles pretendem fazer em Ipiabas? Qual tipo de turismo O que eu considero ideal foi um pouco do que o Elias colocou. Assim, em Ipiabas a gente já tem naturalmente as características que atrai no turismo. A gente tem um clima maravilhoso, a gente está numa serra, a gente tem natureza, a gente tem mata, a gente tem uma comunidade, um povo trabalhador, honesto, decente, a gente tem a nossa história, a nossa cultura. Então a gente já tem tudo já praticamente pronto, só precisava ser melhor organizado, né? O que eu acho que a gente deveria investir nos atributos naturais de Piabas, explorando mesmo o turismo, ecoturismo, né? Apostando em parques ecológicos, poderia ser observatório de pássaros, fazer eventos culturais assim, com mais frequência, apostando, eu acho que deveria insistir sim na questão do Vale do Café, onde a gente está inserido, né? Preservando a nossa cultura e a nossa história, pensar também na criação dos parques ecológicos, já falei, mas explorando mesmo essa área assim, do que a gente já tem natural. Se fosse colocar um equipamento artificial, Elias, que eu considero que seria interessante, um teleférico. Sim. Um teleférico colocando numa área linda de Piabas, ali perto do túnel, da Pedra do Gavião ali. Se colocasse um teleférico tendo uma paisagem natural, essa sim seria uma intervenção artificial que exploraria todo uma característica que só a gente tem. Só uma beleza que você só vê aqui. Tendo teleférico, você vê o quê? A paisagem que só tem em Piabas. Então, acho que seria uma coisa legal. Até, de repente, pensar, quero ter um divertimento, um entretenimento para o turista que vem aqui nos eventos, por exemplo. De repente, colocar uma roda gigante, sei lá, uma coisa assim, eu acho interessante, sabe? Investir mesmo num calendário fixo de eventos, contratando os músicos, os artistas que a gente tem já na cidade, fazendo um calendário diversificado de eventos, né? Explorando todo tipo de música, de trabalho, valorizando o artesanato local, até criando uma identidade para o nosso artesanato também, seria importante. Mas o que tem sido apresentado agora, eu particularmente não entendi qual é a identidade que a gente está propondo e que turista que a gente está procurando. Então, se a pessoa que perguntou aí está perguntando qual é o projeto da prefeitura, eu mesma também não entendi. Mas o que se quer colocar lá é no lugar daquela praça que tem em Piabas, colocar bar de gelo, um avião Boeing com tecnologia metaverso, uma casa de sonhos que vai ter tipo um parque lá dentro, espelhos, umas coisas assim, e é isso, e uma charrete elétrica que vai ficar circulando pela cidade. Então eu não sei que identidade é essa, não compreendi ainda. Na live que eu fiz anterior, também eu questionei isso. Que tipo de turista você quer para Ipiabas? Você sabe os gêneros do turismo aí em Ipiabas, coisas que estão comandando? Que tipo de turista? Até citei, por exemplo, Aparecida do Norte, turismo religioso. Senhores de idade, a classe E, F, o caramba, certo? Jaguariúna e Barretos, turismo de vaquejada, de vaqueiro, certo? Serra Negra, Campos do Jordão, quem gosta de passar frio. Se você for para Campos do Jordão hoje, você vai estar cheio de gente, porque todo mundo gosta de ir lá passar frio. Olambra, quem gosta de flores. Em Olambra, quando tem a festa de Olambra, custa quase R$150 para entrar, quer dizer, classe média alta. Então a pergunta primeira é essa: qual é o turismo que eu quero para a coisa? E o que eu preciso fazer de infraestrutura? É isso, a palavra certa, infraestrutura. Não, você quer primeiro, que é a brincadeira que a gente faz, você quer começar a pescar usando anzol limpo, para pescar o primeiro peixe, para depois usar ele de isca, isso não funciona. Então, não pode ter poça d'água na rua. Tem uma poça d'água do caminho que vai lá para o DP, parece um lago. Você não consegue, todo mundo anda na rua. Parece, sabe que impressão que dá? O pessoal que quer fazer turismo em Piabas não conhece Piabas.
Dá impressão isso. Não anda para a rua em Piabas. Isso é a impressão que dá. Entendeu? Então essa pergunta que o espectador faz, qual é o tipo de... A gente também faz para a prefeitura. Qual é o tipo de turista que você quer? Essa dúvida que a gente tem até hoje, né, com esse projeto, a gente não conseguiu saber o que é. E uma coisa que eu considero importante, Piabas, com tudo que representa, tudo que tem de beleza natural, né, de riqueza natural, eu acho que uma coisa seria muito interessante para a gente explorar em Piabas. Imagina se a gente criasse, assim, investisse em infraestrutura, saneamento básico, coleta seletiva, e se a gente transformasse em Piabas no lugar mais sustentável do estado do Rio de Janeiro. A gente ia explorar toda a beleza que a gente tem, preservar nosso lugar, nossa cultura, nossa história, nossa identidade, e ainda ia atrair um turista de uma classe A e B que gosta de lugares assim, que dão valor para lugares que preservam a natureza, né? E aí criando parques e atrativos, criando uma infraestrutura, deixar Ipiabas com uma cara mais bonita, investir no social para que a população esteja integrada ao turismo, que seja qualificada para poder trabalhar também em tudo que os estabelecimentos, essas empresas vão oferecer. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado e muito bem planejado para chegar lá na frente, para que não chegar lá na frente a gente acabar tendo um caminho que a gente não vai conseguir mais reverter, sabe? Se a gente chegar num ponto de desordem e de crescimento em Piabas, que a gente não vai conseguir reverter isso, a gente nunca mais vai ter o turista que a gente quer. Porque em Piabas, se a gente perder a característica de uma cidade bucólica, uma cidade tranquila, de natureza, de mata, de lugar preservado, aquele turista inicial que a gente pensou, nunca mais vai querer estar em Piabas. Por que ele vai querer estar em Piabas? Que diferença faz para ele estar no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade por aí? Então a gente tem que tomar esse cuidado e a minha preocupação é essa. Exatamente. E o pensamento é esse. Você gastar o mínimo possível e utilizar o dinheiro bem e utilizar o que já tem ali em Piabas. O que tem. Outra coisa também, precisa treinar a população. Você vai fazer o metaverso e quem vai operar? Já estão sendo treinados? Você foi lá e fez uma seleção com os moradores de Piabas? Ou você vai trazer uma empresa de fora, que vai trazer pessoal de fora para trabalhar em Piabas? E outro pessoal que vai trabalhar no avião? Vai ter ônibus para ir trabalhar lá ou vai ter que ficar 2 horas no ponto do ônibus? Ou o ônibus que passava 8h30 vai ser suprimido e vai só passar 9 horas? É isso que eu fico pensando. Pense grande, mas também você tem que pensar no mínimo, a poça d'água na rua. Certo? Os mínimos detalhes. Não tem, o posto de saúde não sai, não inaugura o posto de saúde. Vai ficar pronto o avião e o posto de saúde vai continuar sem médico? A gente não tem ambulância em Piabas. A ambulância não fica fixa em Piabas. Então, essas questões assim, voltadas para a população, isso tudo influi no turismo, porque a gente precisa dar qualidade de vida para quem mora em Piabas, para os moradores, para que eles se integrem bem ao turismo, vão trabalhar com saúde, com qualidade, exalem bem-estar, para quando o turista chegar, vai ver uma cidade saudável, um distrito saudável. O que adianta a gente esconder as pessoas ali, deixar separado as pessoas que moram em Piabas cheias de problemas sociais? Não dá para dividir, Elias. E o turista vai ficar afugentado, né? A gente precisa pensar como um todo. Uma cachorrada na rua. Cachorro. Todo mundo, eu adoro cães. Você vai na padaria para tomar um café, tem meia dúzia de cães. Olhando para você com cara de pidão. Eu gosto de cães, mas e o turista? Ele é obrigado? Aquele monte de cães abandonados na rua? E cada dia abandonam mais, pelo menos uns 2 por dia. Outro dia eu fiz um censo mais ou menos. Só dali da padaria do meu amigo até o bar do Chiquinho, tem 20 cachorros, cães abandonados na rua. 20! Eu não estou falando de Piaba todo, não, que fica ali. Entendeu? Aí você fica pensando, cara, colocar um bode maravilhoso, nossa, imagina tudo bonitinho, tudo arrumadinho lá, você vem e fala. Aí quando você fala assim, o que eu vou fazer a mais por Ipiabas? Já está tudo arrumadinho, turismo ecológico funcionando direitinho, o que eu vou fazer a mais? Como ela falou, vamos colocar uma roda gigante, um teleférico? Serra Negra, em São Paulo, deve ter inaugurado esses dias aí um teleférico. Não, então vamos, pessoal.
pense no máximo, mas também pense nos detalhes, no dia a dia. E nunca se esqueçam, Ipiabas tem comerciante, tem empresário, mas tem o povão. O grosso de Ipiabas é o povão, que pega ônibus, que tem que trabalhar, entendeu? Que precisa de saúde. Então, pessoal, ninguém é contra nada, desde que seja coerente e bom para o povo, certo, vereador? Não, com certeza. A gente está aí para trabalhar pelo melhor para Ipiabas, o melhor para o empresário, para a população, né? E para que a gente se desenvolva de verdade, né? A gente está aí para o questionamento é importante para a gente poder avançar, né, Elias? Então, a população, eu continuo batalhando, lutando pela comunidade de Ipiabas, que me elegeu, que eu sou representante, e pela população da cidade toda, agora que eu sou vereadora de Barra do Piraí. Então a população vai poder contar comigo, eu sempre vou estar do lado da população. Pessoal, vamos aí então agradecendo a sua paciência e a sua presença. Hoje aqui nós recebemos a vereadora Kátia Bic para contar um pouco da história, um pouco do trabalho dela, da trajetória dela. E vocês sabem, política é sempre uma coisa empolgante, certo? E a gente não tem coração de pedra, nós acabamos sendo levados pela emoção. E espero que vocês tenham gostado e podem mandar crítica. Nós não somos que nem a página de algum do pessoal aí da prefeitura, que se você falar um A contra ele, já te expulsa da página. Aí você pega a página do cara, só tem maravilhas. A gente não. Pode meter a boca na gente aí, que a gente tem capacidade de assimilar a crítica, certo? Vou agradecer mais uma vez a vereadora, agradecer a Gabriela Barbosa, que está ali na técnica, e também deixar a palavra agora para a vereadora se despedir. Pessoal, obrigado aí. E até a próxima. Eu agradeço o pessoal que nos acompanhou aqui na live, agradeço o Elias também, Gabriela, o Pedro que não está aqui com a gente, está trabalhando, a toda a equipe do Fala BP por esse espaço, né? E quero dizer para quem está nos assistindo, para a população, que pode criticar à vontade, a gente está aberto para ouvir todas as demandas e críticas que forem necessárias. A gente está aqui para fazer uma política transparente, sincera e sempre com a participação da população. Muito obrigada, viu, gente? Bom final de semana. Até a próxima. Tchau. Gente, eles já se despediram de vocês, mas como eu tinha falado antes, eu vou dar uma lidinha por cima rápido, porque tem bastante comentário. Como eu não vou conseguir ler todos, eu vou ler a maioria que for possível aqui. E eu tô vendo que tem um pessoal que tá chegando agora, né? A gente já passou aí de 1 hora de live. Mas não se preocupem, como a gente sempre fala, a live vai ficar gravada aí, então depois vocês podem voltar, assistir com calma. E se vocês ficaram com alguma dúvida, após assistir a live, pode deixar no comentário que a gente sempre volta e responde pra vocês, tá bom? Mas por enquanto eu vou ler aqui, mas a maioria foram só aplausos e agradecimentos pra vereadora, pra Elias também. Mas eu vou ler o nome das pessoas aqui bem rapidinho. Leonardo Venâncio mandando boa noite, o Pedro também tava aí na live mandando boa noite pra gente. Ezequiel da Silva, a Kátia Winter, teve outra Kátia hoje na live também. Ronald Sádio, Chite Guedes também tava aí presente com a gente. Cláudio Luz, também, Jane Moura. Então, muito obrigada a todos vocês que participaram aqui no Portal Fala BP hoje. E lembrando, se ficou com alguma dúvida, quiser deixar algum elogio, alguma crítica, não se preocupem, deixem aí nos comentários que a gente sempre volta e responde tudinho pra vocês. É isso aí. Elmar Carvalho acabou de entrar aí também dizendo bacana, gostei. Muito bom, gente. Então, como vocês já se despediram, eu li aqui bem rápido por cima, porque tem bastante comentário. Mas é isso, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.